Greve dos professores, servidores públicos recebendo parcelado, a questão da ética e da moral na nossa sociedade. E no episódio Cultura Riqueza, vamos falar sobre infanticídio. Hoje, no Jornal OP. Já faz alguns dias que os professores da rede do governo entraram de greve. Hoje eles fizeram uma manifestação na Avenida Afonso Pena. O nosso repórter, Arthur Paulo, está com o diretor do Sindicato dos Professores, que nos esclarecerá algumas dúvidas e informações sobre o assunto. Bom dia, Arthur. Bom dia, Arthur. Bom dia, Poliana. Bom dia, Tavares. Já faz uma semana que os professores da rede estadual estão de greve, reivindicando o direito de receber o piso salarial. Estamos aqui hoje com Leandro Vita, diretor do Sindicato dos Professores. Leandro, o que você nos poderia dizer sobre a greve? Então, hoje a remuneração básica, para um professor de Estado está em R$ 2.135 para início de carreira. E o piso salarial está R$ 2.455. Então, a gente tem uma defasagem e, inclusive, a gente tem um compromisso do governo estadual desde 2015 para chegar ao valor do piso. Então, essa defasagem que a gente está cobrando no caso do governo estadual. Então, a gente está pedindo que eles cumpram o que foi acordado com a categoria no ano de 2015. Então, esse valor já teria que estar no patamar de R$ 2.455, que é o valor vigente. Então, por isso, está sendo a principal motivação no caso da nossa greve. Claro, tem outras motivações, mas a questão salarial é uma coisa importante para a nossa categoria, porque o salário básico é o mínimo que um profissional da educação tem que receber. É uma espécie de salário mínimo, piso salarial. E se nem o mínimo salarial a gente está recebendo, fica complicado a gente conseguir exercer a nossa função com qualidade. Temos visto reclamação por parte dos professores com relação à ação policial perante ao protesto do dia de hoje. O que ocorreu no dia? Sim, acontece que a liberdade, de manifestação política ela é garantida pela Constituição. Então nós, professores organizados em sindicatos, nós temos esse direito, de nos expressarmos e manifestarmos politicamente, que é o que a gente está fazendo, reivindicando os nossos direitos. Acontece que a gente fez um acordo com a polícia para também não prejudicar o direito de ir e vir das pessoas e nós ocupamos duas das pistas aqui da região central da principal avenida de Belo Horizonte, da Afonso Pena. As outras duas não foram ocupadas a princípio. Mesmo assim, a polícia militar usou de força excessiva e passou a reprimir os professores, ou seja, não deixando que nós cumpríssemos o nosso direito legítimo. E abuso de autoridade é crime. Então, o que a gente tem reivindicando, o que a gente vai correr atrás junto aos setores responsáveis, é para que seja apurado essas situações de abusos que têm ocorrido nas manifestações, no caso de professores. Muito obrigado, Poliana. Muito obrigado, Tavares. Fica com vocês aí. Obrigado, Arthur. Diversos servidores da rede pública estão recebendo seu salário parcelado, o que causa constrangimento e indignação. A reportagem é de Fernanda Cruz. Bom dia a todos, professores, policiais civis e militares, médicos do governo e vários outros funcionários públicos estão recebendo seu salário parcelado desde o dia 15 de janeiro de 2016, após o comunicado do governador Fernando Pimentel, o atual governador de Minas, que alegou que, devido à situação do país, não tem condições de pagar todo o salário dos seus funcionários integral, dividindo os salários. Essa prática deveria funcionar somente até março de 2016, mas nós já estamos em maio de 2018 e ela ainda continua sendo usada. Funciona da seguinte forma: quem recebe até R$3.000 recebe seu salário integral. Quem recebe mais de R$3.000, R$3.000 a R$6.000, recebe seu salário parcelado de 2 vezes. E quem recebe mais de R$6.000, o seu salário é parcelado até 3 vezes. Voltamos agora com a Poliana. Obrigada, Fernanda. E agora vamos começar com mais um episódio da nossa minissérie Riqueza e Cultura, conhecendo outros povos. O assunto de hoje é direito à vida. Você acha certo matar crianças recém-nascidas por apresentar alguma deficiência? No Brasil, algumas tribos indígenas como os Yanomamis, Canairas e Sarauaras cometem infanticídio. Essa prática consiste em pegar crianças recém-nascidas e se apresentar alguma deficiência, eles matam.
Algumas tribos também matam gêmeos, filhos de mãe solteira e frutos de adultério, envenenando-os, enterrando os vivos ou largando na selva. Para os índios, isso é um ato de amor e respeito, porque segundo eles, nenhuma mãe quer que seu filho sofra. Para abordar os assuntos de hoje, vamos chamar agora a mestra de Direito da Faculdade de Comunicação, Mariana Carvalho, mas só depois do intervalo. Voltamos. Vamos analisar as 3 situações de possíveis violações da moralidade e da ética na administração. O primeiro caso é a situação da greve dos professores e da sua manifestação. A partir do momento que a Constituição Federal prevê o direito de greve, cabe à polícia, primeiro, ser informada com antecedência sobre essa greve e controlar e organizar essa manifestação pacífica. De princípio, não haveria nada que a polícia devesse fazer a não ser acompanhar e controlar eventuais abusos por parte de algum manifestante. Se a Avenida Afonso Pena não estava sendo totalmente tomada, e essa parte é muito engraçada porque algumas manifestações de determinados segmentos podem ser mais livres do que as dos professores. Pois veja bem, se eles não estavam ocupando o tempo inteiro todas as pistas e eles estavam no exercício da liberdade de manifestação, a polícia não poderia simplesmente cumprir uma ordem de dispersão e colocar todo mundo para correr e dizer quando que vai acabar aquela manifestação, porque é um direito constitucionalmente garantido. No entanto, a gente sabe que a polícia cumpre ordem do Poder Executivo, do governo. Então, se é uma greve dos professores contra o Estado usa da força para poder fazer calar e violar as garantias. E isso é absolutamente imoral e antiético. Segunda situação, a situação referente à morte de crianças pelos indígenas. A Constituição prevê a garantia de proteção da criança, dos índios e o direito à vida. Tudo isso dentro de um mesmo esquema normativo que é a Constituição. Não existe hierarquia entre essas normas. Bem, julgar a cultura do outro é extremamente complicado, porque nós julgamos o outro com base nos nossos próprios valores e nós não temos aquela cultura, nós não temos aqueles valores. No entanto, ainda que seja cultura, alguns limites têm que ser observados. E fazendo uma ponderação nesse caso, porque ambos são previstos constitucionalmente, deve ser assegurado o direito à vida e a proteção daquele bebê deficiente que seria morto pelos demais indígenas, porque a cultura não pode ser utilizada como forma para a prática de crimes, para a prática de determinados abusos. Então, cabe ao Estado proteger a criança, cabe ao Estado proteger o bebê indígena que é deficiente, ainda que ele sofra rejeição daquele grupo para impedir que ele seja morto. Terceira situação, a situação referente ao parcelamento do salário dos servidores públicos. Pois bem, essa parte é extremamente imoral, tanto sobre o ponto de vista da moralidade administrativa, como sobre o ponto de vista da moralidade leiga comum. Por quê? Quando o governo Pimentel, ou seja qual for o governo, parcela o salário dos servidores públicos,
Em primeiro lugar, ele viola a proteção da confiança, porque todas as pessoas trabalham e elas confiam que vão receber o seu salário do Estado para que elas possam pagar a sua dívida. A segunda violação da proteção da confiança, que caracteriza uma violação de princípios éticos e morais, diz respeito ao fato de que ele deu a palavra dele, de que seria somente até março de 2016, ou maio de 2016, e essa situação perdura até hoje, 2018. Sempre que você dá a sua palavra, você tem que cumprir, senão você está violando um valor moral e um valor ético. E ele sabe que isso é errado, ele sabe que ele tem que fazer o pagamento em dia dos servidores. No entanto, ele sabe que se ele utilizar o salário dos servidores para capitalizar aquele dinheiro, colocar numa aplicação diária e fizer o pagamento em 3 parcelas, né, para os seus próprios servidores, ele vai ganhar mais dinheiro das aplicações. E quem paga os juros? O servidor. O servidor que não deu causa ao atraso, o servidor que trabalhou e o servidor que não consegue se insurgir contra, porque ele está nas mãos do Estado nesse momento. Então, o Estado sabendo disso, o governador sabendo disso, ele viola os princípios tanto de moralidade administrativa, como de moralidade de forma leiga, comum, a técnica, como também ele viola os princípios éticos da administração. Obrigado, Mariana. Agora vamos com a repórter Maria Clara Fonseca, que está na PUC, para conversar com um estudante de filosofia. Bom dia, Maria. Boa tarde, meu nome é Rafael Jago, sou estudante de filosofia da PUC Minas. Vamos falar sobre alguns conceitos: ética, moral, senso moral, consciência moral, juízo de fato e juízo de valor. O que é a ética? A ética é o ramo da filosofia que se preocupa em estudar de forma racional e lógica os valores morais, no sentido de pensar os valores morais que são mais justos e outros que são mais injustos, ou seja, a preocupação dela é a justiça. A ética não é a mesma coisa que valores morais. Por quê? Porque a ética tem uma preocupação racional, enquanto os valores morais são advindos de crença. São crenças que você tem sobre certo e errado e não necessariamente são racionalizados ou lógicos. Senso moral é justamente os valores morais que o homem na sua vida em sociedade adquire na vida na comunidade. Consciência moral é a capacidade humana de possuir valores morais e dar valores às coisas da realidade. Valores no sentido que são coisas certas ou erradas, coisas boas ou ruins. Juízo de fato é um juízo moral com base na crença ou com base na racionalização ética de uma situação específica. Você vai, por exemplo, naquele caso de assassinato, pensar se aquilo foi correto ou foi incorreto. Juízo moral é justamente o juízo sobre ser correto ou não correto de uma forma geral para determinados casos ou para todos os casos. Respeito a isso. Por exemplo, você já faz um juízo moral sobre assassinato. Você vira e fala assim: na maioria das vezes assassinar é errado. Entendeu? Só que em algumas circunstâncias é legítima defesa, não é assassinato. Ou seja, você tem um juízo moral sobre assassinato e o que você vai fazer? Um juízo de fato sobre os casos específicos. No mais é isso. Obrigado. O Jornal OP fica por aqui. Retornamos amanhã. Bom dia.